Olá galera, tudo bem? Nós vamos falar um pouco agora sobre a Antiguidade Romana, a Humanitas. Nosso grupo é formado pelo Jean, Olá, meu nome é Jean. pela Yara e por mim. Oi pessoal, tudo bem? Durante a história da Antiguidade Romana, houveram grandes acontecimentos que são muito importantes da gente se lembrar. A realeza, que durou dos anos 753 a 509 a.C., foi marcada pela queda do último rei etrusco. Logo seguinte, teve a República, que durou dos anos 509 aos anos 27 a.C. No início prevaleceu a luta entre os patrícios e plebeus, e logo depois ocorreu o expansionismo militar. E o Império, que ocorreu dos anos 27 a.C. ao ano 476 d.C., da instauração do Império à sua queda com a invasão dos bárbaros. Os primeiros tempos da história dos romanos deu início no segundo milênio a.C., quando parte do centro-sul da península foi povoada por tribos de provável origem indo-europeia, italiotas ou itálicos. Com o tempo houve um grande crescimento industrial, mas no início não era assim. A comunidade vivia do pastoreio e alguns outros da agricultura, onde as terras eram unificadas, onde tudo era de todo mundo, não havia divisão de classes, hierarquia ou terras. No período da realeza ocorreu a substituição da posse comum da terra pela propriedade privada, que provocou a divisão de classes. De um lado, a aristocracia, representada pelos patrícios, e do outro lado, a maioria das pessoas, que eram constituídas pelos plebeus, que eram geralmente homens livres, camponeses, artesãos, comerciantes da época. Entre os plebeus havia clientes, assim chamados por dependerem de uma família patrícia, que lhes ofereciam proteção jurídica em troca de prestação de serviço. Ou seja, já era começado o início de uma escravidão, onde as pessoas dependiam de uma família mais rica, podemos dizer assim. Em troca disso, elas trabalhavam e as famílias ricas protegiam as famílias das pessoas mais pobres, assim podemos dizer. No início, o número de escravos era pequeno, mas a partir daí já começou a ser implantado o sistema de escravidão. Com a queda do último rei etrusco, teve início a República, que representava os interesses dos patrícios, únicos a terem acesso a cargos políticos. O poder executivo era representado por 2 cônsules eleitos. O Senado, composto por membros vitalícios, constituía o principal órgão da República. Com o crescimento da cidade, cresceu-se também a escravidão. Homens pediam liberdade por dívidas e eram colocados para trabalhar em construção da cidade. Alguns escravos até conseguiam a chamada liberdade, dita como manumissão, mas não era o que todos conseguiam na época. Durante o Império, teve um surgimento muito importante para a época, que foi o nascimento de Jesus, e consequentemente nasceu o cristianismo. A doutrina disseminou por todas as terras romanas, através dos evangelistas que espalhavam o evangelho. Durante muito tempo, a doutrina cristã foi considerada subversiva, porque ela não era permitido que as pessoas adorassem deuses pagãos, e já que também era uma crença monoteísta. E também as pessoas não viam muito bem porque ela era acessível também para as pessoas pobres e ricas, não tinha disseminação de grupos, de classes, de poderes. A perseguição aos cristãos iniciou-se com o imperador Nero no ano 64, durante todo o período até que Constantino permitiu a liberdade de culto a partir do ano 313. No final do século IV, o cristianismo tornou-se religião oficial de todas as terras romanas. A educação na Antiguidade Romana. O que é humanitas? É a cultura universalizada que pode ser expressa pela palavra humanitas, no sentido literal de humanidade e, mais propriamente, de educação, cultura do espírito e equivalente à paideia grega. Pode-se tratar de uma cultura predominante, humanística e, sobretudo, ela é cosmopolita e universal. Busca aquilo que caracteriza o ser humano em todos os tempos e lugares. Com o tempo, a humanitas degenerou,
e restringindo-se ao estudo de letras e descuidando-se da ciência. Então, podemos distinguir em 3 fases da educação romana, que são educação latina original, de natureza patriarcal, influência do helenismo, que é criticada pelos defensores da tradição, e, por fim, a função entre a cultura romana e a helenística. Então, concluindo, humanitas é tudo aquilo que caracteriza o ser humano, independente do tempo e dos lugares. A educação heróico-patrícia. Os proprietários rurais e guerreiros recebiam a educação que visava a perpetuar os valores da nobreza de sangue e cultura dos ancestrais. Por exemplo, até os 7 anos de idade, a criança permanecia aos cuidados da mãe ou matrona, que é mulher respeitável, né? Que naquela época eles distinguiam dessa forma a mãe. Depois disso, as meninas aprendiam lá os serviços domésticos, né? Enquanto o pai se encarregava pessoalmente da educação do filho. Por ser de uma sociedade agrícola, o menino aprendia a cuidar da terra, atividades que colocava lado a lado o senhor e o escravo. Aprendia a ler e escrever, contar bem como o manejo de armas, a natação, luta, equitação. Os exercícios físicos visavam a formação do guerreiro naquela época. Então, o menino tinha que se desdobrar, né, para poder aprender todos esses manejos. Quando chegava aos 15 anos, ele tinha que acompanhar o pai ao forro, que é a praça central, onde se fazia comércio e eram tratados assuntos públicos e privados. Ali aprendia o civismo. Caso o pai não pessoalmente, essas tarefas não a ensinava pessoalmente, devido às guerras que eles iam para a guerra e não estava presente na vida do filho, um parente mais próximo ou um escravo instruído assumia seu lugar, o lugar do pai de ensinar o filho. E, enfim, aos 16 anos, o jovem era encaminhado à função militar ou política. A educação era pouco voltada para o preparo intelectual e mais para a formação moral da criança, do adolescente. A educação cosmopolita. Como a gente já havia citado elas em tópicos anteriores, na época da República, com o desenvolvimento do comércio e a sociedade emergente mais complexa, era exigida uma nova forma de educar. A partir do século IV a.C., foram criadas escolas elementares, particulares, né, no caso, onde se aprendia a ler, escrever e contar, dos 7 anos aos 12 anos de idade. Os mestres eram simplesmente simples e mal pagos e ajeitavam-se em qualquer espaço, uma tenda, a entrada de um templo ou edifício público. São também desse período as escolas dos gramáticos, em que os jovens de 12 aos 16 anos entram em contato com os clássicos gregos, que ampliando seus conhecimentos literários, ao mesmo tempo em que estudavam as disciplinas reais, como geografia, aritmética, geometria e astronomia, surgiu então um 3º grau de formação, representada pela escola de retor, que é professor de retórica, então, que eram mais respeitados e melhor pagos. Então, era um cargo mais alto, que tinha uma condição melhor. Então, as escolas superiores desenvolveram-se no decorrer do século I a.C. e cresceram durante o Império. Hoje eu irei falar sobre o conceito de humanitas, dentro da pedagogia relacionada à estrutura de toda a cidade romana. Dentro desse conceito da pedagogia, ela era feita através de escalas de classes sociais, onde as pessoas tinham patamares que elas poderiam agir dentro da pedagogia e que elas não poderiam fazer, quem são os maiorais, quem não são.
Humanitas, quando se fala de humanitas, fala de uma cultura que foi universalizada, onde todas as pessoas passaram ou vão passar por essa cultura futuramente, pois atualmente a mesma forma de pedagogia que é feita ainda é seguida, mesmo que é algo que passou por um novo fundamento, uma nova fundamentação, a gente ainda trabalha com a das escolas. A pedagogia em Roma, ela está descrita por alguns autores, onde a gente consegue entender um pouco mais desse aspecto da pedagogia. Um desses autores que são o Cícero, Seneca e Quintiliano. Dentro do nosso quesito, que é a educação física, o que seria quando trabalhar com a pedagogia? A forma com que a gente ensina, que a gente passa conteúdo, onde a gente desenvolve com nossos alunos, com nossos professores, a forma que vai ser praticada a aula no dia a dia. Fala de aula prática, fala de aula teórica, de qualquer forma, o modelo de pedagogia humanita é aquele que a gente utiliza no nosso dia a dia, claro que com um pouco mais de evolução, pois foram esquecidos os escravos, foram esquecidos o clero, foram esquecidos todas essas questões de classes sociais. Algumas das práticas dentro da educação romana, ela descreve alguns trechos, algumas citações dentro do helenismo, e assim algumas pessoas criaram essa tradição e mantiveram essa tradição dentro dos humanitas. Algumas funções dentro da cultura romana, da cultura helenística, é algo muito parecido, muito conexo, assim por se dizer, e em função dessas culturas foi algo que fortaleceu esse movimento. Algumas das citações provocam no nosso pensamento a forma que Roma tentou implantar a civilização helenística através dos humanitas dentro da cultura da pedagogia. Percebe-se que dentro da sociedade, um dos aspectos mais poderosos é a pedagogia, é a forma de educação, a forma de se ensinar e de se passar a cultura adiante, onde ou algo que você mude dentro da cultura pode mudar toda uma civilização.